Olá, caro amigo, cara amiga, irmãos, colegas, professores, leitores. Estou aqui para indicar, dar mais uma dica literária deste ano de 2026. Hoje é dia 18 de janeiro de 2026, domingo. Queria indicar esse livro aqui. Já li algumas vezes, já pesquisei, já preguei até sobre ele. Fiz uma roda de leitura num grupo de leitura de literatura cristã. Eu faço parte de literatura cristã e não cristã. A gente que anda no meio, agora nem tanto, mas eu andava há um tempo atrás no meio acadêmico. Então a gente, de filosofia, de teologia, de religião, de ciências da religião, e é uma boa pedida, Ele tem 103 páginas. É um livro que você lê, ele é fininho, ó, vocês estão vendo aqui, do pastor, teólogo, professor de história, um estudioso acadêmico, da teologia, um pastor batista, Israel Belo de Azevedo. O fruto do Espírito, a vida cristã, como ela deve ser, ok? Do pastor Israel Belo de Azevedo, editora Cepal. Editora Cepal, deixa eu ver o ano aqui, muito importante, primeira edição, março de 2003. E ele fala aqui sobre o fruto do Espírito, como está lá em Gálatas, capítulo 5, 22. E ele fala aqui sobre a alegria, o amor, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, a fidelidade, a longanimidade, mansidão, paz. E eu queria falar sobre a fidelidade, Ele fala aqui no livro, pastor, autor, escritor, teólogo, professor de faculdade, enfim, seminário teológico, pastor batista da Igreja Batista Itacuruçá, Esse cidadão aqui, deixa eu ver a foto dele, é aqui, está dando para ver, ok? Israel Belo de Azevedo, a vida cristã, como ela deve ser. A verdade é uma outra faceta da fidelidade. Penso que, página 64, penso que nada ilustra melhor a ideia de fidelidade. A palavra fidelidade, por isso que eu gosto muito do radical, da semântica, do sufixo e do prefixo das palavras, Algumas palavras têm origem italiana, francesa, alemã, árabe, latina, não é verdade? Inglesa, judaica, grega, aí por aí vai. A verdade é uma outra faceta, um outro lado da fidelidade. A palavra fidelidade, o latim vem de fidelis, fé, confiança. A gente chama de fé fiducial ou de confiança. Penso que nada ilustra melhor a ideia de fidelidade enquanto verdade do que uma balança. Quando você vai à feira, supermercado, um hortifruti, por exemplo, se pergunta se 1 quilo pesa mais que 1 quilo ou menos. Quando você vai a uma farmácia conferir seu peso, também se pergunta se a balança está falando a verdade, especialmente a você.
não concorda com o peso indicado no visor, aí logo a gente questiona: a balança está com defeito? Ela está tarada, né? Mediram, enfim, consertaram a balança e verificaram: será que eu estou pesando mais ou pesando menos? Para nos enganar, as balanças têm que parecer verdadeiras. Quanto mais parecem, mais nos enganam. Por isto, um dos sinônimos para a verdade é transparência. Contudo, às claras, não dá para enganar. Assim, ser fiel é ser transparente, né? Aí eu lembro aqui a palavra sincero, né? Quer dizer sem cera. Eu aprendi no seminário, eu aprendi também no ensino médio, né? Na minha época se falava segundo grau. Professor de português, Celso, de literatura, se estiver me assistindo, já deve estar aposentado, né? Então, o professor Celso de literatura, língua portuguesa, ele foi muito sábio e aprendi a ter o gosto pela leitura de poesia, versos, crônicas, textos e amor aos livros, né? Um deles está aqui na minha mão, graças ao professor Celso de literatura e língua portuguesa. Ele falava que a palavra sincero vem de sem cera. Isso mesmo. Remonta à carpintaria e à olaria. Por quê? Os carpinteiros e marceneiros, em tese da palavra sincero, sem cera, um vaso, vamos fazer de conta que isso aqui é um vaso, ele quebra e racha. E havia fissuras. E ele vai, o oleiro, né, na olaria, ele vai lá e remonta aquele vaso, recria aquele vaso, molda, né, aquele vaso, mas existe ali ranhuras e fissuras, rachaduras, e ele colocava ali cera, ou uma massa, alguma coisa, uma argila, para poder ele encaixar, e depois pintava o vaso e vendia como se fosse um vaso íntegro, inteiro. É outra palavra da língua portuguesa, ser íntegro, ou seja, ser por inteiro, reto, probo, probidade. E remonta também à carpintaria, quando, digamos que seria uma ripa de madeira, um móvel de madeira, ele quebra e racha, né? Digamos que isso aqui é uma rachadura. Aí o carpinteiro e marceneiro vai lá e pinta com resina, né? E coloca ali uma massa, uma coisa assim, uma pomada, uma massa, uma resina, e ele vai e pinta aquele móvel, aquela madeira novamente com aquela rachadura e vende para a pessoa. É falsidade? É. Então, a palavra verdade, fidelidade, integridade, honestidade, verdade vem com fidelidade. Então, também vem da palavra sinceridade ou transparência, como o pastor Belo Azevedo fala aqui. Na página 64, fruto do Espírito, falam sobre a fidelidade. O cristianismo, a religião cristã, padece com a falta de transparência. Por isto, a oração que todo cristão deve fazer diariamente é a do salmista. No Salmos 26, verso 2, a disposição é: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. No Salmo 139, 23, o convite do salmista é: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me
e conhece os meus pensamentos. Em outras palavras, segue aqui Israel Belo de Azevedo. É pedir, ilumine, Senhor, todas as áreas da minha vida, para que tudo fique transparente. Ou seja, transparente é maneira pela qual ou na qual Deus nos vê por dentro e por fora. Porque eu, Fabrício, um exemplo prático. Eu posso ser uma coisa em casa. Eu posso ser uma coisa diante da minha esposa, minha família. Posso ser uma coisa na igreja, ou no trabalho, ou na rua. Mas diante do Senhor, eu sou transparente. Deus nos vê por dentro e por fora. Então, as nossas orações, ela também tem que passar pelo viés, pela direção, pela égide da fidelidade. Sejamos fiéis. Este é o convite do Espírito Santo a cada um de nós. Israel Belo de Azevedo fala que uma terceira faceta ou dimensão da fidelidade é a regularidade. Não adianta ler a Bíblia toda em um mês. Isto pode ser até uma prática para um tempo de euforia, mas o crescimento virá com a leitura constante, cuidadosa, meditativa, realizada anos após anos. É um investimento para a vida toda. O que o pastor Belo Azevedo está falando aqui? O fruto do Espírito, a vida cristã como ela deve ser. Veja que é um livro fino, com 103 páginas no máximo. Você lê esse livro aqui em menos de 20 dias, ou 15 dias, ou até em menos de uma semana, de acordo com o seu ritmo de leitura. Amém? Eu leio esse livro aqui em 3 dias. Amém? Uma leitura dinâmica, não é? Condensada, analítica, em 3 dias. Enfim, o seminário me deu os instrumentos para você analisar, não só ler o livro. Mas não basta só ler um livro, a Bíblia, ou qualquer outro livro, por exemplo, de Machado de Assis, de Carlos Drummond de Andrade, não é? De José Saramago, um desses imortais aí da vida, né? Autores consagrados. Mas você tem que ler o livro, meditar e praticar. Assim é a leitura da Bíblia. Mas não só livro, mas aprendemos na psicologia lacaniana, né? Junguiana, freudiana. Nós aprendemos a ler a pessoa. Olhar a pessoa, não só olhar, mas enxergar ela por dentro. Até mesmo tentar adivinhar aquilo que a pessoa está pensando ou sentindo. Então, ele fala aqui, não basta ler a Bíblia todo dia, aquela euforia, mas uma leitura regular, sistemática. O que quer dizer? Eu posso ler a Bíblia em um mês, em um ano, em 6 meses, em 3 meses, toda ela, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, né? Na Bíblia católica tem 73 livros. Na Bíblia ortodoxa grega, oriental, tem 78 livros, que eu não me engano. Na Bíblia protestante, que passou pela reforma ali protestante de Lutero, nós temos 66 livros. Ok? Toda a Bíblia. Mas se você ler esses 66 livros da Bíblia, ou 73, ou 78, que é o caso da Bíblia TEB, né? Tradução Ecumênica da Bíblia, Bíblia TEB. Ela tem 78 livros. Você pode comprar nas melhores livrarias do ramo.
A Bíblia Católica, ela tem 72 ou 73 livros, ou seja, 12 ou 14 livros a mais, chamados apócrifos, pseudepígrafos ou livros deuterocanônicos. Você pode ler toda ela, a Bíblia, ou esse livro aqui. Em 3 dias você pode ler esse livro aqui. Muitas pessoas vão ler em um mês, em 20 dias, em 25 dias, né? Eu fiz uma leitura com o grupo que eu estou, são 103 páginas exatas, né? Sobre o fruto do Espírito, que é amor, mas o fruto do Espírito é alegria, amor, benignidade, bondade, domínio próprio ou temperança, fidelidade, longanimidade. O que é longanimidade? Né? No grego é macrotumia. Macrotumia é pavio longo. Ânimo longo, daí a palavra longânimo, longanimidade. Mansidão, paz, domínio próprio ou temperança. Literalmente, no original, em grego, domínio próprio é mestre de si. Ou seja, é um autocontrole, uma mergulha, né? Um mergulho chamado interlegere no grego, ou no latim, né? Melhor dizendo. Interlegere é interler, ou ler dentro. Seria até uma redundância, ou um pleonasmo. Aí, professor Celso, lembrei do senhor agora. Professor de língua portuguesa e português no meu 2º grau, ensino médio. Pleonasmo, uma redundância. Ler dentro. Então, esse livro, ele fala aqui, no final da capa do livro, o pastor Belo Israel Belo de Azevedo, ele fala o seguinte: muitos cristãos apenas brincam de se deixar ou deixarem conduzir pelo Espírito Santo. Por trás dessa postura de não entrega, entre aspas, eles têm medo de perder o controle sobre si mesmos, de precisarem encerrar ou encarar uma vida de sofrimento e de sacrifícios. Nesta obra, o pastor e autor e escritor Israel Belo de Azevedo analisa as diversas manifestações do caráter divino contidas no fruto do Espírito, em Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas 5:22. Ao fazê-lo, ajuda-nos a entendê-las e a nos libertarmos de nossa infundada desconfiança no Pai, isto é, em Deus, quando finalmente nós entregamos a Ele a libertação do poder do Espírito, a liberação do poder do Espírito Santo flui através de nós, abençoando as nossas vidas, a de nosso próximo e a todo o reino de Deus. Então ele fala aqui que é uma entrega, é um entregar, é um despojar, viver e produzir o fruto do Espírito, as 9 manifestações e facetas do fruto do Espírito: amor, gozo, paz, temperança, fé, longanimidade, fidelidade, temperança,
e domínio próprio. Sem amor e sem nos despojar ou nos permitir ser moldados, lapidados pelo Espírito Santo, fica impraticável. A vida cristã, como ela deve ser? Deve produzir isso aqui: o fruto do Espírito Santo. São 9 facetas, são 9 manifestações, características, não é? Dimensões do fruto do Espírito. É como se fosse uma laranja pocã, né? Muito conhecida aqui em Campos, Rio de Janeiro. Laranja cravo, ou mexerica, ou na minha terra, Niterói, tangerina, com gomos. Cada gomo da tangerina, da mexerica, da laranja pocã, é uma faceta do Espírito Santo. E o amor coroando os demais dons e fruto do Espírito. Então esse livro aqui eu quero indicar para você, meu irmão, né? Ele escreve aqui na página 102, lá no finalzinho desse livro, O Fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo quer moldar nosso caráter. A vida cristã não termina com a conversão, apenas começa. Nós nos tornamos efetivamente cristãos quando submetemos as nossas características individuais ao Espírito Santo. Essas características são muito fortes em nós. Algumas são mesmo genéticas e outras são culturais. No entanto, nenhuma delas, essas características, pode nos dominar. Talvez jamais mudemos algumas de nossas características, mas tem sempre o mais, né? Já repararam? Na vida cristã, então, vida com Deus nem se fala. Tem sempre o se, o mas. Podemos, pelo poder do Espírito Santo, controlá-las, enjaulando-as. Interessante a expressão. Controlá-las e enjaulá-las, e impedindo que sirvam de impedimento à ação do Espírito Santo em nós. É o que Tim LaHaye, um grande teólogo, acho que pentecostal, escritor, que escreveu a série Deixados para Trás, que virou filme, um livro chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo, de Tim LaHaye. Um grande livro que eu, além deste aqui, eu recomendo. Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo, do pastor pentecostal Tim LaHaye, que escreveu livros que virou filme e série de TV, Deixados para Trás. Você pode baixar no YouTube, né? Filme Deixados para Trás. Vem do livro de Tim LaHaye, que escreveu Temperamentos Controlados pelo Espírito. Então, é o Espírito Santo que controla nossas ações, quereres, desejos, sonhos, aspirações na vida, escolhas e decisões. A escolha é nossa, a decisão é nossa. Então, como diz o pastor e teólogo batista Israel Belo de Azevedo, que é esse autor aqui, quero indicar a leitura desse livro, O Fruto do Espírito. A vida cristã como ela deve ser. Esse livro aqui é fascinante. Ele também, a mensagem ou as mensagens contidas nesse livro aqui, eu já preguei 2 ou 3 sermões e pregações tiradas desse livro aqui, e estudos, baseado em Gálatas capítulo 5. Então, meu irmão, minha irmã,
A Bíblia, já terminando, a Bíblia, ela nos compara a árvores. O crente como uma árvore que produz fruto. E esse fruto é o fruto do Espírito Santo. Então, que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento e glórias e louvores ao reino. Seja frutífero, seja fértil, seja fecundo. É como a semente na parábola do semeador de Mateus 13. Olha como é que a Bíblia está interligada. Mateus 13, Evangelho de Jesus de Mateus 13, diz que certo semeador saiu a semear, jogou uma semente boa, e a semente que caiu em boa terra, fecunda e fértil, produziu fruto, ou frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Então, via de regra, o natural do crente é isso aqui: produzir fruto do Espírito Santo. Então está aí a dica do ano. E de janeiro de 2026, esse livro, O Fruto do Espírito Santo, a vida cristã como ela deve ser, do escritor, professor, filósofo, teólogo, pastor Israel Belo de Azevedo, da editora Cepal. Um livro fascinante, muito bom. Curta o nosso canal. E se precisar de uma resenha, de um fichamento, de um resumo, né, uma resenha sumarizada, resumida deste livro ou outros livros, pode ser também de um livro não cristão. Eu estou aqui, né? Por hora eu estou compartilhando a leitura da Bíblia, a leitura dos meus comentários bíblicos. Eu escrevi ontem, né, um comentário bíblico da carta de Paulo aos Gálatas. É um artigo teológico, acadêmico, hermenêutico, histórico, literário, exegético, do texto de Paulo aos Gálatas, Novo Testamento, Bíblia Sagrada. Tenham todos uma boa noite e um feliz ano novo, porque hoje é 17 de janeiro de 2026, então o ano está só começando. Temos muitos livros a ler, a viver e a praticar o que Jesus nos ensinou. Porque não basta só conhecer a Bíblia e livros. O importante é praticar e viver o que está na Bíblia, os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador e Mestre, Jesus Cristo. Boa noite, curta o nosso canal, dê o seu like, seu joinha, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Telegram, Fabrício Barreto Gonçalves. Deus abençoe.